voo livre, stand-up paddle, rapel, motocross, skate, patins. Bom, que Mogi das Cruzes é uma cidade que respira radicalidade, você provavelmente já sabia. Mas que a cidade também é referência nas ultramaratonas, talvez seja novidade para você. Quem conta isso pra gente é o ultra triatleta Rafael Palmeiras. Bom, Rafael, começa primeiro explicando pra gente o que é essa Ultra King, essa maratona Ultra King, e qual a diferença dela para Ironman, que é a modalidade que você já participa há muito tempo. A prova Ultra King é a primeira vez que acontece no mundo. Ela é basicamente, são 515 quilômetros em 36 horas. Nunca foi feito no mundo essa prova. Qual a diferença dela para o Ironman ou para o Ultraman? O Ironman são 140,3 quilômetros em um dia. O Ultra King são 515. E a diferença para o Ultraman, que é a prova de 515 também, que o Ultraman é dividido em 3 dias. O primeiro dia você nada 10 quilômetros, pedala 146. O segundo dia você pedala 281 e o terceiro dia corre 84. No Ultra King eu tenho 36 horas corridas para fazer as mesmas distâncias sem parar. Então vão dar 10 de natação, 421 pedalando e 84 correndo. E como que é a sua preparação para participar, está sendo para participar dessa maratona especificamente? Na verdade, como é uma prova nunca feita, fica mais difícil de se montar um treino. O Ironman, já estou no meu terceiro Ironman, então é mais tranquilo. São treinos intensos, longos, com treinos de 8 horas, 9 horas. O Ironman que vai durar cerca de 11 horas ou 10 horas e meia, para acostumar com a ideia de ficar tanto tempo treinando, competindo. E quando que ocorre essa maratona, quando vai ocorrer, e como que chegou o convite para você participar dela? A prova vai ser dia 5 e 6 de outubro, na cidade de Badajoz, Espanha. O convite veio a partir da prova que eu fiz ano passado, do Ultraman México. Lá eu tive uma participação até que satisfatória, uma boa, fiquei em 12º geral da prova, apesar dos empecilhos anteriores. E um espanhol acabou tendo a informação da minha participação por outro atleta que estava lá, e o convite veio. Então, eu fiquei sabendo que para participar dessa competição na Espanha, qual você foi convidado, eles te ofereceram hospedagem, estadia, mas tem alguns custos, e para isso você está lançando uma campanha, uma vaquinha virtual que o pessoal de casa pode participar e te ajudar a chegar lá, não é isso? Isso, houve o convite direto lá do Alberto, o organizador da prova. Ele, para facilitar a minha ida lá, ele falou: ó, eu consigo te dar hospedagem, mas o custo da inscrição e a passagem de voo e a alimentação ficaria por minha conta. Daí estão fazendo essa vaquinha virtual aí para tentar arrecadar um dinheiro para facilitar um pouco a minha ida para a Espanha. Se o pessoal quiser te ajudar, quiser contribuir com essa vaquinha virtual, eu sei que a campanha parece que ela não foi lançada ainda, será lançada nos próximos dias, mas as pessoas já podem entrar em contato com você e buscar mais informações aí dessas outras maratonas que você já participou, e ver também um pouco como está sendo a sua preparação, né? Como elas conseguem te encontrar, rede social, etc. Isso, vai ser lançada hoje a campanha já no Cartaz. E se quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo Facebook Rafael Palmeira ou no meu Instagram, que é Rafa_triatleta. Bom, Rafa, muito obrigado, boa sorte, e espero poder te entrevistar na volta aí, quem sabe com uma medalha, com um pódio, sei lá. Deus quiser. Obrigado. Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, que trata semanalmente de assuntos relacionados à educação. E hoje, um tema polêmico, podemos dizer assim, que é a questão da agressão aos docentes. Os pais podem ser responsabilizados por isso? Bom, para debater sobre esse assunto, nós recebemos aqui a advogada Márcia Cardoso, que é especialista em direito de família. Márcia, seja muito bem-vinda à TV Simpro. Prazer recebê-la aqui para tratar de um tema que eu acho que interessa a todo mundo. Sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, Márcia, para começar, os pais podem ser responsabilizados no Sim. caso de alguma agressão que o professor venha a receber em sala de aula? Sim. Muitas pessoas desconhecem essa questão da responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos cometidos pelos seus filhos, e nesse caso contra professores, tá? O que a gente vê muito comum hoje em dia é acontecer agressões verbal e física
contra os professores de sala de aula. Nesses casos, existe a responsabilidade dos pais com relação a esses atos. Você falou um ponto importante. Às vezes, a gente tem a impressão de que, quando se fala em agressão aos professores, fica muito latente na nossa mente agressão física, né? A gente tem exemplos, às vezes, passa no noticiário, nos jornais, um aluno que, sei lá, jogou uma cadeira no professor, bateu, fez alguma coisa nesse sentido. Mas as agressões verbais também... E as agressões virtuais, o cyberbullying também, os pais podem ser responsabilizados. Qualquer tipo de agressão. A agressão física ou verbal, ela caracteriza como um ato ilícito. E esse ato ilícito, ele pode ensejar uma ação de reparação de danos tanto danos materiais como danos morais. Né? O que poucos sabem é como fazer isso, como pedir esse tipo de ação, como proceder. Como o professor deve proceder nessa situação? Então, numa situação de agressão em sala de aula, seja ela verbal ou física, o professor ele deve fazer registrar isso na ata, no livro de ocorrência da escola. É muito importante que o professor traga essa questão para o diretor da escola a princípio, tá? O primeiro passo é esse. O diretor da escola ele precisa tomar ciência das ocorrências e essa ciência se dá pelo livro de ocorrência, por ofício, por carta, por e-mail, enfim. Depois disso, eu diria que em alguns casos ensejaria até um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado, que é feito na delegacia de polícia. Partindo, deixando a agressão física de lado, a agressão verbal e o cyberbullying, né? A agressão virtual, a difamação e etc., por meio das redes sociais. Quando que o professor deve levar isso para, por exemplo, um boletim de ocorrência? Como ter esse termômetro de só fazer uma representação junto ao diretor é suficiente? E quando que eu devo... Porque os pais podem pensar, as pessoas estão assistindo, você vai banalizar qualquer coisa que fale, eu já vou fazer um boletim de ocorrência? Não. Como ter esse termômetro? O bullying, na verdade, são situações repetitivas, tá? O conceito de bullying é mais ou menos isso. São agressões repetitivas. Então, não é um xingamento ou uma agressão que isso deve ser levado à frente, não. Quando a coisa fica mais acentuada, que eu diria, deveria ser levado isso por uma delegacia e registrar essa ocorrência. Agora, fato é que todas as ocorrências, seja ela pequena ou de grande volume, deve ser noticiado pelo diretor da escola, tá? Agora, e se o agressor, o jovem, o aluno, já for maior de idade? Como que procede nesse sentido? Então, partindo, por exemplo, do princípio de que ele é maior de idade, mas ele ainda é dependente dos pais, ainda mora com os pais e tal. Os pais podem ser responsabilizados também nesse sentido? Não. Aí não. Não. Existe duas diferenças. Quando o filho é menor de idade, quem responde pelos atos ilícitos dos filhos são os pais. Os pais têm que ter essa consciência de que todo ato ilícito cometido pelo filho é ele que vai responder. Quando o filho é maior de idade, mas ainda mora com os pais, na dependência dos pais, quem responde pelos atos ilícitos são eles próprios. São os filhos maiores de idade que cometeram esses ilícitos. O que pode ser feito é uma ação civil contra esses filhos maiores, tá? E provando que esses filhos vivem na dependência dos pais, porque os pais vão responder subsidiariamente com relação a esses danos. Quer dizer, a ação é em face do filho maior, devendo os pais, quando na dependência desses filhos, responder subsidiariamente. E algo mais, quando
o pai pode ser responsabilizado, mas que tipo de punição pode acontecer? É o pagamento de multa? O que pode acontecer? Indenização de danos. O juiz fixa um valor de danos. Se for danos morais, ele vai fixar um valor de danos morais. Se for dano material, o pai vai ser responsabilidade a ressarcir o professor, o ofendido, naquilo que ele teve do prejuízo. O aluno quebrou o carro do professor. Ele pode ser responsabilizado por dano material? Sim. Qual é o valor? O valor do conserto do carro. Esse seria um dano material. Ele pode ser responsabilizado por dano moral? Sim. Qual é o valor? Fixado pelo juiz. Geralmente o juiz fixa esse valor do dano moral. Tá? Agora, tem que deixar bem claro que a questão da responsabilidade civil é uma coisa e tem a responsabilidade criminal. Se o filho é menor, ele vai correr na vara da infância e da juventude. Se o filho for maior de 12 anos, ele pode responder por ele é um infrator. Eu quero que você explique um pouquinho mais sobre isso, a diferença entre os dois. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta para o segundo bloco dessa TV Simpro, hoje recebendo a advogada especialista em direito de família, Márcia Cardoso, que está tratando do tema sobre a responsabilidade dos pais em caso de agressões a docentes. Márcia, a gente encerrou o segundo bloco, eu te interrompi no finalzinho do segundo bloco, quando você falava que esse jovem, esse adolescente, ele pode ser responsabilizado na esfera civil e também na esfera criminal, que não é criminal porque ele não é maior de idade. Explica para a gente como que funciona isso. Então, o ato ilícito, dependendo, cometido pelo menor, ele tem dois caminhos. A esfera civil e a esfera criminal. Tá? Criança e adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Tá? Nesse caso, quando ele comete esse ato, o que é feito? É feito o boletim de ocorrência, isso é encaminhado para o promotor de justiça, tá? E dependendo do caso, ele vai chamar esses pais para uma conversa. E lá ele vai receber uma advertência, vai receber uma orientação. Dependendo do caso, que é o mais grave, esse é o caso mais grave, esse menor vai ser internado, que é quando comete, por exemplo, um homicídio. Quando o aluno ele comete uma lesão corporal gravíssima. Nesses casos, que é o extremo, geralmente, dependendo da idade do aluno, ele fica internado numa casa. Agora, Márcia, quando o professor, a escola, vai até a justiça para denunciar um caso como esse, o juiz ele pode requerer um acompanhamento psicológico desse jovem, e isso também se estende à família, isso pode acontecer? Pode. Quando se depara numa situação em que o jovem, a criança ou adolescente, ele está tendo atitudes
não condizente numa sociedade normal, o juiz, o promotor, ele pode sim determinar que seja feita uma avaliação psicossocial e até mesmo um acompanhamento psicólogo, tá? Isso pode acontecer sim. Isso é uma questão, isso na esfera criminal, embora o menor não cometa crime, tá? Ele comete atos, ele comete tipos do Código Penal, mas pelo ECA não seria tipificado como crime. E na escola? O que a escola pode fazer para proteger o professor nesse sentido e também alertar os pais sobre essas questões, não só da parte do filho, que seu filho pode estar passando algum problema e tal, mas que o pai pode ser responsabilizado por essas ações dos seus filhos. Como que a escola pode lidar com isso, na sua opinião? Então, eu penso que a escola ela exerce um papel muito importante sobre essa questão. Penso ainda que devemos conscientizar os pais de que eles são responsáveis pelos seus filhos, pelos atos de seus filhos, tá? E como que isso pode ser feito? Passando essa informação para os pais, numa reunião, numa palestra, na reunião dos pais, enfim. Os pais precisam saber que são responsáveis e que se os filhos cometem algum ato ilícito, seja ele na ordem verbal, física, virtual, quem vai responder pela reparação dos danos na esfera civil são eles próprios. Não é o juiz, não é o professor, não é a escola, não é o padre, é ele. Então, ele precisa ter essa consciência de que eles são responsáveis. E isso deve ser passado pela escola a esses pais. Agora, até fugindo um pouco dessa questão pai-professor, a escola também ela pode ser, de alguma forma, acionada por negligência, alguma coisa? Se ela não toma alguma atitude, pode acontecer isso com a escola também? Então, pode. Independente se é escola privada ou se é escola pública? Então, pode. Na escola pública, o Estado ele pode também ser responsabilizado pela negligência do diretor da escola com relação ao professor. Tá? Lógico que essa responsabilidade ela é subjetiva, depende de comprovação de dolo e culpa, ou seja, comprovação, né, dessas dois requisitos para ser responsabilizado. Mas pode sim. Por isso que é importante que o professor registre tudo como vocês... Isso. Por isso que é muito importante. Eu sempre oriento que o professor, diante de uma situação degradante, ele deve registrar isso no livro de ocorrência da escola, por ofício, por carta, boletim de ocorrência. Ele deve passar isso adiante. Porque numa situação, todo mundo pode ser responsabilizado. Agora, depende tudo de um contexto, num caso concreto. Não vamos banalizar, mas também não podemos deixar passar batido. Uhum. As coisas precisam se acertar. E como que isso é feito? É feito juntando prova, materializando as ocorrências. De que forma? Documentando. No fundo, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Sim, todo mundo. Escola, pais, todo mundo. Marcia, a gente vai fazer mais um intervalo comercial rapidinho, a gente já volta para continuar esse bate-papo. Se você quiser acompanhar esse e outros programas dessa temporada de 2018 e das outras temporadas também, acesse o nosso site, que é o simpromogi.org.br. E se quiser conversar com a Márcia e com outros dos nossos entrevistados, manda um e-mail para nós, simpromogi@uol.com.br, e também acompanhe o nosso canal no YouTube, que é o TV Simpro Mogi. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Até lá.
Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso bate-papo com a advogada Márcia Cardoso, especialista em direito familiar, em direito de família, que hoje está conversando com a gente sobre esse tema polêmico, mas que é de suma importância, que é a questão da responsabilidade dos pais em caso de agressão a docentes aí no ambiente de sala de aula. Márcia, ambiente de sala de aula, a gente já falou bastante, a questão da agressão física, em casos mais extremos, da questão da agressão verbal, que acaba sendo um pouco mais comum, mas e no ambiente virtual? Com a disseminação das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, etc., eu acho que a impressão minha, talvez você tenha detectado isso, que há um crescimento, um avanço nessa questão do bullying virtual direcionado aos professores. Como que o professor pode se precaver em relação a isso e como que ele comprova o caso de um bullying virtual? Ele tem que pegar o computador e levar lá para o juiz. Juiz, estão me difamando, me denegrindo aqui no Facebook. Então, infelizmente, isso está se tornando muito comum, né? Hoje, o filho com 5 anos, 6 anos de idade, já tem um celular, já tem um endereço de rede social, enfim. Por mais que não possa, né? Por mais que não possa, mas ele tem. Então, o que acontece? Muitas vezes acontecem essas agressões na rede virtual, na internet. O professor, quando se deparar nessa situação de sofrer agressão na internet, o que ele deve fazer? Pegar esse conteúdo no celular, notebook, e ir até um cartório de notas e fazer uma ata notarial. O nome técnico é esse, ata notarial, que é uma escritura pública de conteúdo digital. Mas como que faz? Ele pega um print do... Não. Como que é na prática que funciona isso? Na prática, ele pega o celular. O computador. Uhum. Vamos falar, o celular, vai até o cartório e lá ele vai mostrar o conteúdo para o escrivão. O escrivão, diante do conteúdo, ele vai transcrever a agressão nessa ata. E ele não precisa de um auxílio de advogado, ele mesmo pode ir lá e fazer isso? Ele mesmo pode. Ele não precisa de auxílio de advogado. Isso é legal. Tá? Com o novo CPC, isso é um documento legal. O que é CPC? O CPC é o Código de Processo Civil, tá? Que começou a o novo começou a vigência agora em 2016. Então, a ata notarial é um documento usado nas audiências. Então, quando for numa audiência, não precisa levar o computador e o celular mostrar para o juiz, não. Porque vai ter a ata que tem fé pública daquele conteúdo. Então, isso é muito importante. Lógico que, além da ata que comprova o conteúdo daquela ofensa digital, lógico, dependendo do caso, vai ter o boletim de ocorrência, as testemunhas, enfim, né? Isso é um dos documentos. Essa ata é o documento hábil para converter aquilo que está virtualmente em documento materializado. É isso. Agora, Márcia, a gente estava conversando antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, no backstage, a gente estava conversando um pouco sobre esse tema de um modo geral. E você tocou num ponto que eu achei muito interessante e eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo. Essas agressões, esse aumento de agressões vem acontecendo muito
porque os pais eles acabam terceirizando o papel da educação, terceirizando, entre aspas, o papel da educação para a escola. Eles deixam a educação dos seus filhos única e exclusivamente para a escola, seja por conta da rotina, seja da correria do dia a dia, independente do qual seja o fator determinante, isso vem acontecendo a cada dia. E você falou que o ECA cita algo referente a isso. Eu queria que você contasse para o pessoal aquilo que você me explicou no backstage. Então, existe uma noção equivocada de que a criança tudo pode. Quer dizer, a criança pode viver sem limites. Tudo pode e os pais não podem nada. Isso não é uma verdade. Tá? Então, os pais precisam dar limites aos seus filhos. Quando o ECA fala da proteção integral, quer dizer que o pai e a mãe, que tem o poder familiar sobre o filho, precisa dar educação, precisa dar moradia, meio de sobrevivência. E a educação inclui os limites. Então, não adianta o pai botar o filho no mundo e achar que todo mundo é responsável pela educação dele. Não é verdade. Quem tem a responsabilidade de educar o filho e de pôr limites são os pais. Quando o filho vai para a escola, ele já tem que vir com esses limites. Não é a escola que tem que pôr limites, e sim os pais. Os pais ainda confundem muito, acontece muito da confusão de impor limites ser confundida com cercear direitos. Acontece isso? Acontece. Os pais acham que não põe limite aos filhos porque o ECA, que é o Estatuto da Criança, não permite. Não é isso que diz. Aquilo que eu estou te falando, limite faz parte da educação. Então, não adianta o pai dizer que ele não pode limitar o filho porque o ECA não permite. Em nenhum momento isso está dito no ECA. A proteção integral que o pai tem por obrigação diante do filho é dar todo um respaldo, inclusive de dar essa limitação, até para o convívio social. Ninguém vive numa sociedade sem limites. Eu, você, ninguém vive. Então, o filho sem limite é um filho que não está integrado na sociedade. Não é uma verdade? É verdade. O filho sem limite, ele não está integrado na sociedade. E esses limites faz parte dessa educação. E é uma obrigação, é um dever dos pais. E é por essa razão que eles são responsáveis. Quando eu falo que o pai e a mãe são responsáveis, não é coisa da minha cabeça. Está na lei que eles são responsáveis por isso. Então, é importante que os pais se conscientizem de que a falta de limitação dos filhos, quem vai sofrer as consequências, além dos próprios filhos com relação à sociedade, são eles mesmos. Agora, Márcia, para a gente encerrar, estamos chegando aqui ao final do programa, infelizmente nosso tempo é curto, eu espero que você volte aqui numa outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, que eu acho que gera muita dúvida em quem está assistindo a gente lá em casa. Mas, rapidamente, o professor que está assistindo a gente, seja na TV Mogi, ou seja posteriormente nos nossos canais, no site e também no YouTube, e que se identificou com essa situação, que está passando por esse problema, o que você diria para ele fazer para reverter essa situação, para, sei lá, retomar isso, porque isso acaba influenciando também no dia a dia de aula dele, da lição com os outros alunos. O que é que você recomenda que ele faça? Olha, o professor, primeiro, precisa mudar a postura dele. Não ter medo de denunciar. Ele precisa denunciar, ele precisa falar, ele precisa trazer isso à tona. O que acontece, muitas vezes, é que o professor ele se sente coagido. Ele se sente sem forças. Por quê? Porque, além dos alunos que é contra ele, os pais também são. Então, em primeiro lugar, é não ter medo. Ele precisa denunciar, ele precisa gritar, ele precisa colocar isso à tona, tá? E registrar.
O professor que não registra os fatos é um professor que não tem nada. Então, ele precisa aprender a registrar isso na escola, seja por e-mail, fazer isso por escrito, começar a constar isso em ata, em reuniões, chamar os pais e advertir os pais com relação às ocorrências, pôr isso por escrito, fazer boletim de ocorrência, enfim, tem várias coisas que ele deve fazer com relação às agressões. Não basta sofrer e sofrer calado, porque se isso acontece, vai continuar acontecendo. Entendi. Bom, Márcia, novamente obrigado. Foi um prazer receber aqui você. Eu que agradeço. Espero que você volte em outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. E se restou alguma dúvida, se você quiser conversar com a doutora Márcia e com os outros convidados que passaram pelo nosso programa aqui ao longo dessa temporada 2018, entre em contato conosco através do site simpromogi.org.br ou pelos telefones 4799-1106, 4799-7066. TV Simpro dessa semana fica por aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.